Queridos irmãos, a paz do Senhor. Que bom estar aqui para mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical nesse primeiro trimestre do ano de 2025, o trimestre que tem por título Em Defesa da Fé Cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. Meus amados irmãos, a lição de hoje é a lição de número 7, que tem por título As Naturezas Humana e Divina de Jesus. E para essa lição, o texto áureo está na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 9, versículo 5, onde diz: dos quais são os pais, e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. A verdade prática para essa lição diz assim: Jesus é o eterno e verdadeiro Deus e, ao mesmo tempo, o verdadeiro homem. Também, queridos, a leitura bíblica em classe, nós vamos ler primeiro em Romanos, capítulo 1, versículos de 1 a 4. Diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras, acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi segundo a carne, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Também vamos ler em Filipenses, capítulo 2, e versículo de número 5, onde diz assim, do 5 ao 11, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até à morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que, ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Glória a Deus. Que leitura bonita, queridos. Também os objetivos dessa lição são, primeiro, apresentar o ensino bíblico da dupla natureza de Cristo. Segundo, mostrar as heresias contra esse ensino, notoriamente o nestorianismo e o monofisismo, e identificar o perigo dessas heresias nos dias de hoje. Queridos irmãos, por mais que se multiplique ideias e pensamentos a respeito de Jesus, e vão surgir muitos pensamentos e ideias acerca de Jesus, porque Jesus é Deus, né, irmãos? É o Filho de Deus. É o nome mais pronunciado na face da terra. Então é comum que surjam muitas ideias, muitos pensamentos, muitas especulações acerca de Jesus. Agora, eu tenho que falar, comentar com os irmãos, e os irmãos têm que ter isso bem guardado no coração, que o lugar mais seguro e a fonte mais saudável para conhecer o Senhor Jesus é a Bíblia Sagrada, não é? São as Sagradas Escrituras. Não existe outra verdade acerca de Jesus Cristo senão as Sagradas Escrituras. Aqui eu já vou meio que deixar aflorar um pouco da maldade do meu coração, não é? Tem pessoas que andam na rua com a Bíblia na mão, mas com o veneno dentro da bolsa. Apresenta a Bíblia, mas não crê que a Bíblia é a verdade, não crê que Jesus é o Filho de Deus, e depois dá o golpe, apresenta outro livro
e aí tenta convencer que aquele outro livro é a verdade. Não. Para nós, os crentes, a verdade está na Bíblia Sagrada. Jesus é Deus segundo o que está escrito na Bíblia Sagrada. Queridos, então, uma vez estabelecida definitivamente a cristologia em Nicéia, por volta do ano 325, e a Trindade, né, em Constantinopla, conceitos que foram bem estabelecidos nessas épocas, agora surgem novas especulações teológicas em torno da natureza de Cristo, notoriamente a natureza humana e a natureza divina. Então, essas controvérsias, né, esses questionamentos, essas especulações teológicas, elas deram origem ao Concílio da Calcedônia, né, por volta do ano 451. Hoje esse lugar é um bairro, né, na Turquia. Então, nessa lição vamos abordar um pouco sobre o nestorianismo, sobre o monofisismo, que são dois pensamentos que foram considerados heréticos no Concílio da Calcedônia, porque eram dois pensamentos, não é, que desvirtuava a cristologia e também a questão da trindade, não é? Então, nessa lição, eu quero mostrar aos irmãos um pouco sobre a identidade de Jesus, não é? Fazendo uma abordagem à luz da nossa declaração de fé assembleana, explorar também as principais heresias acerca das duas naturezas de Jesus, não é? Apresentando o que não é a dupla natureza, e logo após mostrar, logicamente, o que é, não é, a dupla natureza de Cristo, e por fim provar para os irmãos que Jesus uniu em uma pessoa as duas naturezas perfeitas, tá certo? Jesus é 100% homem e 100% Deus. Então, para começar, eu quero falar um pouco sobre a identidade do Senhor Jesus. E aí, para falar um pouco sobre a identidade de Jesus, eu quero lembrar a nossa declaração de fé. Lá na página 49 diz assim, que nós cremos, professamos e ensinamos que o Senhor Jesus Cristo é o Filho de Deus e o único mediador entre Deus e os seres humanos, enviado pelo Pai para ser o Salvador do mundo, verdadeiro homem e verdadeiro Deus, e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Então você observa aqui, claramente que a nossa declaração de fé, tá certo? Ela declara, ela traz em seu contexto que nós cremos que Jesus Cristo, ele é, não é? Filho de Deus, único mediador, e também é enviado pelo Pai para ser Salvador do mundo, e também verdadeiro homem e verdadeiro Deus, né? E ainda diz, citando Romanos 9,5, e dos quais é Cristo segundo a carne, e do qual é sobre todos Deus bendito eternamente. Então, segundo a carne, Cristo, não é, irmãos? Sobre todos, ele é Deus bendito eternamente. Glória a Deus por isso. Então, é assim que nós vemos Jesus, segundo a nossa declaração de fé. Agora, acerca da humanidade de Cristo, se nós observarmos a Bíblia Sagrada ela vai apresentar diversas, inúmeras, digamos assim, características de Jesus, não é, da natureza humana de Jesus. Então nós vamos ter aqui, por exemplo, o relato de sua infância, né, enfoca o seu desenvolvimento físico, também intelectual e espiritual. Lá em Lucas, capítulo 2, versículo 40 e versículo 52, nós vamos ver o seguinte, e crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Veja bem as características ali, físicas, intelectuais, físico, intelectual e espiritual, não é? Então, crescia Jesus em sabedoria,
também em estatura e em graça, não é, para com Deus e os homens. E também diz, ó, e o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Né? O profeta Isaías antecipou, né, de antemão sobre Emanuel. Ele dizia: manteiga e mel comerá, até que ele saiba rejeitar o mal e escolher o bem. Né? E ele tornou-se homem para suprir, né, irmãos, a necessidade de salvação da humanidade. Então o termo Emanuel, que o próprio escritor sagrado traduziu lá em Mateus 1,23 como Deus conosco, né? Quando ele anunciou o nascimento de Jesus para Maria, ele diz: para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, que uma virgem conceberia, daria luz a um filho e seu nome seria Emanuel, não é? Que traduzido é Deus conosco. Então, o termo Emanuel, ele mostra que Deus assumiu a forma humana, Deus conosco, não é? E veio habitar entre nós. Lá em João 1,14 diz: e o verbo se fez carne, ou seja, o que era palavra, né? O que era verbo, o que era ação, que era uma coisa que a gente não tocava, se fez carne, fez algo palpável e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Então a Bíblia ela vai ensinar tanto a divindade como a humanidade de Cristo. 1 João capítulo 4, versículo 3 diz: e todo espírito que confessa que Jesus não veio em carne não é de Deus. Por quê? Porque Jesus veio em carne, não é? Jesus veio em carne. Segundo a Bíblia, segundo a nossa regra de fé e prática, Jesus veio em carne. Então a humanidade de Cristo, ela está unida à sua divindade, não é? Porque ele possui duas naturezas. E essa união também mantém intacta as propriedades de cada natureza, o que está claramente expresso em Emanuel, que significa Deus conosco, ou seja, Deus, o ser divino, conosco, homem, não é? Então a encarnação do Senhor, Jesus vinha em carne, não é? Fez-se necessária, por quê? Para satisfazer a justiça de Deus. O pecado entrou no mundo por um homem, Adão, assim tinha que ser vencido por um homem também, não é? Jesus Cristo. Então, em sua natureza humana, Jesus participou de nossa fraqueza física e emocional, mas não da nossa fraqueza moral e espiritual. Por quê? Porque ele veio em carne como homem, mas ele não foi concebido por homem. Ele foi concebido pelo Espírito Santo. Alguém, essa semana, já vou adiantar aqui, pegou aquela passagem que Jesus não teve por usurpação ser igual a Deus, para dizer que Jesus não era Deus, 100% Deus. Eu disse: rapaz, preste atenção. Se Jesus viesse ao mundo como Deus, como homem, sendo Deus, você imagina o escândalo que seria. A Bíblia diz que Deus nunca foi visto por ninguém. Jesus tinha que se fazer servo, porque ele tinha que deixar o exemplo, ele tinha que mostrar aos homens, ele queria que os homens vissem como é possível um homem pecador ser servo, né, irmãos? Então, como é possível viver como homem, ter fome, sede, sentir dor como homem e ainda assim ser um servo de Deus? Jesus veio para ser exemplo, para ser modelo. Jesus veio para nos ensinar a ser crente. Não é por isso que ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Então, sobre a deidade absoluta de Jesus. Então, a Bíblia afirma com frequência, não é? Nós temos embasamento farto para afirmar que Jesus é Deus. Então, João capítulo 1, versículo 1, diz claramente, não é? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Também, Colossenses 2:9 vai dizer: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então as escrituras sagradas, elas também vão mostrar os atributos divinos na pessoa de Cristo.
Por exemplo, se a gente pega Isaías, capítulo de número 9, versículo 6, versículo conhecido de todos nós, lá nós vamos identificar claramente, né, que Jesus é eterno. O profeta Isaías diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Também, ou seja, você observa, Pai da Eternidade, ele é eterno. Também que ele é onipotente. Apocalipse 1:8 diz: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o Senhor que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Também nós encontramos a onipresença de Deus. Em Mateus 18:20 diz: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. E também a onisciência, né? João 16:30. Agora conhecemos que sabe tudo, né? Então as suas obras revelam também a sua divindade. Então perceba o que nós podemos tirar da Bíblia Sagrada acerca de Jesus, das suas obras, não é? Ele é o absoluto soberano, ele é o criador de todas as coisas, ele é a fonte da vida, ele é o autor do novo nascimento, ele habita nos fiéis e dá vida eterna, não é? Ele inspirou também os profetas e apóstolos, ele distribui os ministérios, ele santifica os fiéis, não é? Ele deu poder aos apóstolos, perdoa pecados, é adorado pelos homens, pelos anjos, não é? Na terra e no céu. E ele possui títulos divinos, como por exemplo, eu sou, que é tão pronunciado lá no Evangelho segundo escreveu João, não é? Também o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o Senhor dos senhores. Então a Bíblia, ela é farta de material, de conteúdo, de afirmações acerca da deidade absoluta de Cristo, né? E o que a Bíblia ela fala, o que diz o ensino bíblico da dupla natureza de Cristo? Primeiro, Romanos 1:3, nós temos a descendência de Davi segundo a carne. Então o apóstolo Paulo, ele está se referindo aos ancestrais de Jesus, né? Ele veio de uma família humana, de carne e ossos, que vivia entre o povo de Israel, né? A sua linhagem está registrada na introdução do Evangelho segundo Mateus e Lucas, onde nós temos ali a genealogia de Cristo, né? Jesus foi concebido no ventre de Maria, né? Que era uma virgem de Israel, pelo Espírito Santo. Então aí está o elo humano e divino, as duas naturezas do Senhor Jesus. De forma simples, para resumir o que nós já falamos, não é? Nós temos Jesus homem, veio ao mundo como homem, mas ele foi concebido pelo próprio Deus, pelo próprio Espírito Santo, não é? Também, declarado Filho de Deus em poder. Então essa expressão, ela indica a divindade de Jesus, não é? E isso é reforçado logo em seguida pelas palavras Jesus Cristo, nosso Senhor. Mais adiante, não é? O apóstolo Paulo, ao descrever os privilégios que Deus concedeu a Israel, como a adoção de filhos e a glória, não é? Ele os concertos e a lei e o culto e as promessas, ele conclui: dos quais são os pais e dos quais é Cristo, segundo a carne, não é? O qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Então Jesus Cristo é um judeu, descendente de Israel, e ao mesmo tempo é o Deus bendito eternamente, ao mesmo tempo, ao mesmo momento. Também o antigo hino cristológico, lá de Filipenses 2, 5 e 6. Então esse texto ele está dizendo que, nós lemos ali na leitura bíblica em classe, que embora Jesus sendo Deus, ele não usou as prerrogativas da divindade durante seu ministério terreno, e mesmo que fizesse uso delas, não consideraria isso uma usurpação, não é, irmãos?
o apóstolo está se referindo ao status de Cristo antes da encarnação, né? Mas ele enfatiza o aspecto humano. O apóstolo está sendo muito claro no ensino das naturezas humana e divina em uma só pessoa. Então essa passagem é parte de um provável hino, né, que os primeiros cristãos cantavam nos cultos, e o apóstolo Paulo a inseriu nessa epístola aos Filipenses. Né, o termo grego morfê, forma, né, usada pelo apóstolo Paulo, sendo em forma de Deus, indica a essência imutável de Cristo. Né? Portanto, ele jamais deixou de ser Deus. Jesus Cristo jamais deixou de ser Deus. Ele veio em forma de homem, mas ele jamais deixou de ser Deus em nenhum momento. Então, algumas heresias, não é, contra o ensino bíblico da dupla natureza de Jesus. Primeiro, queridos, vamos ver aqui um breve relato de quem foi o homem chamado Nestório. Então, Nestório, ele foi bispo em Constantinopla, não é, entre 428 e 431 depois de Cristo, não é? Então, Nestório, ele discordava o título dado a Maria, que foi defendido ali pelo concílio de Alexandria, não é? O título de mãe de Deus, em grego Theotokos, né? Theotokos, literalmente portadora de Deus. Então ele sugeriu receptora de Deus, ou Christotokos, não é? Mãe de Cristo. Então, sim, Maria, ela é mãe do Jesus humano, né, irmãos? Mas e não mãe de Deus, visto que Deus é eterno. Então a expressão adotada por Cirilo era uma contradição em si mesma, né? Então, embora a posição de Nestório fosse bíblica e teologicamente correta, a popularização do termo ali, mãe de Deus, de Cirilo, então impediu o êxito do termo e da explicação de Nestório. Então a preocupação dele era menos com a mariolatria e mais com as ideias do arianismo, tá certo? Mais com a ideia do arianismo. Então, com isso surge o nestorianismo. O que acontece? Nestório, ele defendia a formulação dos pais nicenos, né? A divindade de Cristo e a humanidade definida no credo niceno, né? O Constantinopolitano, em 381. Então, segundo o pensamento nestoriano, as duas naturezas de Cristo, a humana e a divina, eram duas pessoas. Então essa foi a acusação contra ele, né? A ilustração nestoriana e a comparação de marido e mulher serem uma só carne, lá de Gênesis 2 e 4. Então essa alegada afirmação nestoriana, ela foi considerada heresia pelo concílio de Éfeso em 431. Ele foi condenado por esse concílio, né, que o declarou herege, e o imperador o exilou. Irmãos, olhe, alguém pode perguntar assim: pastor, qual a importância disso para a nossa vida de fé? Preste atenção, irmãos, que o pensamento cristão, ele estava começando a ser construído. Eu estou falando do primeiro século da igreja. O ano aqui era o ano 381 a 431 depois de Cristo. Ou seja, historicamente, Jesus tinha acabado de passar pelo mundo. E agora surgem as especulações acerca de Jesus. Você observa, já naquele ano, alguém não acredita que Jesus é 100% homem e 100% Deus. Não crê na deidade. O que ele diz é que haviam duas pessoas, não é? Ou duas naturezas. A humana e a divina. Eram duas pessoas. A natureza humana e a natureza divina. Se o pensamento cristão cresce em cima dessa afirmação, você vai ver o tamanho da heresia que a gente viveria nos dias de hoje. Então, por isso que esses detalhes, eles foram sendo podados, foram sendo tratados, porque
em cima desses pequenos detalhes, nós temos uma grande heresia formada que se perpetuaria até os dias atuais, tá certo? Também o monofisismo, né? Esse termo vem de duas palavras gregas, monós, né? Que é único, e physis, que é natureza. Então, o seu principal expoente foi Eutico, também conhecido como Eutique. Então, nessa doutrina do monofisismo, ela afirma que as duas naturezas de Cristo são fundidas em uma só natureza, não é? Amalgamada. Então, o sentido de amalgamar, não de unir, não se trata de união, mas uma mistura, uma fusão. Então, segundo eles, havia uma mistura entre a natureza de Cristo como homem e como Deus. E assim seria uma só natureza híbrida, nem totalmente Deus e nem totalmente homem. Então esse também foi um pensamento que foi uma doutrina que foi condenada lá no Concílio da Calcedônia por volta do ano 451. Né? A ilustração aqui do monofisismo o bronze é uma liga de cobre e estanho, de modo que nem é cobre nem é estanho, mas outro metal. Quanto à cor verde, é uma mistura das duas cores, azul e amarela. Assim como o bronze não é cobre e nem estanho, e o verde não é azul nem amarelo, da mesma forma, de acordo com Eutico, as naturezas de Cristo não são divina nem humana, né? Você percebe claramente a heresia. Então a resposta bíblica é que, segundo a Bíblia, o Senhor Jesus ele é perfeito quanto à divindade e é perfeito quanto à humanidade. Ele foi um homem perfeito, ele andou no mundo sem pecado. E nenhum outro homem conseguiu andar no mundo sem pecado, né, irmãos? Então nós temos ele perfeitamente homem e nós temos Jesus perfeitamente Deus, não é? Porque ele fez coisas que só Deus fazia. Também o quenoticismo. Então no século XIX também veio uma tentativa de se resolver o problema da encarnação entre as duas naturezas. E o que fizeram? Jesus teria se esvaziado de sua forma de Deus na encarnação, realizando uma troca de parte da sua natureza divina por características humanas. Então, a segunda pessoa da Trindade, ela abandonou seus atributos distintivamente divinos, tipo a onisciência, a onipotência, a onipresença, e no lugar deles assumiu qualidades humanas. Então, suas qualidades morais, como amor, misericórdia, né, elas foram preservadas. Então, você vê que isso aí é uma brecha muito grande que foi aberta para tentar claramente distorcer o Evangelho e dar subsídio para, digamos, os pensamentos dos dias atuais, as heresias que surgem nos dias atuais. O que foi o Concílio da Calcedônia? Então, essa formulação teológica, ela fala das duas naturezas de Cristo em uma só pessoa. É assim, as propriedades de cada natureza permanecem intactas, não é? Concorrendo para formar uma só pessoa e subsistência, não dividido ou separado em duas pessoas, mas um só e o mesmo Filho unigênito, Deus, Verbo, Jesus Cristo, Senhor. Então, a encarnação do Verbo não é uma conversão, uma transmutação de Deus em homem, e nem de homem em Deus, não é? A distinção ela é precisa entre natureza e pessoa, diz o documento. Então, a união dessas duas naturezas, ela é permanente como resultado da encarnação. Então, o documento ela é uma interpretação precisa do que está escrito na Bíblia Sagrada, lá em Isaías capítulo 9, versículo 5, e também no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 10, versículos de 30 a 37. Meus amados irmãos, que assunto bom, né, irmãos? Que assunto esclarecedor.
Agora eu quero falar para vocês o que não é, o que não é a dupla natureza de Jesus. Então, a união entre duas naturezas não é comparável ao relacionamento do casamento, tá certo? Por quê? Não, nunca façam isso, dizer que o Pai casou com Jesus, Deus casou com Jesus homem, não diga isso. Porque ainda que o casal se torne como um, a mulher e o homem possuem personalidades distintas, Então Cristo, porém, ele possui apenas uma personalidade. Também, as naturezas não são unidas pelo tipo de laço, que une os crentes a Cristo. Então, nesse mesmo caso, nós temos diversas personalidades unidas a Cristo. Jesus, porém, possui duas naturezas e uma só personalidade, não possui duas personalidades, Então, a natureza divina também não habitou em Cristo de maneira que ele habita no crente, Então, repete-se o mesmo equívoco que a gente acabou de falar, Jesus tem duas naturezas, agora uma só personalidade. Já pensou crer que Deus habitou em Jesus como homem, irmão? Não faça isso. Assim como habitou no homem, comparando Deus com o homem. Então, ele possui duas naturezas, sim. Ele nasceu de uma mulher, mas, porém, todavia, foi concebido pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo. Também, outra coisa que não é Deus. As duas naturezas não foram combinadas em uma única natureza. Então, esse ponto é o monofisismo, que é uma doutrina lá do século V, que afirma que após a encarnação, Cristo possuía apenas uma natureza que seria divina ou uma fusão entre a divina e a humana. É uma heresia. Também, que a natureza divina de Cristo não foi gradativa, conforme a defesas dos domelistas, e dos dornelistas, me perdoe. E também o Logos não substitui a alma e o Espírito de Cristo. Então, como afirmavam os apolinaristas, que projetaram uma cristologia herética no século IV, eles ensinavam que Jesus Cristo, o Logos divino, substitui a alma racional humana. Ou seja, Cristo tinha um corpo humano, mas não tinha mente humana, E por essa foi absolvida pela encarnação. Eu vou falar como os adolescentes dizem, Que viagem, irmãos? Agora acredite, tem gente que acredita nisso. Se a gente tomar cuidado, essas coisas elas vêm ali para o nosso meio também. Então, uma vez falarmos o que não é a natureza de Cristo, agora vamos falar um pouco do que é, Do que é a dupla natureza de Cristo. Então, Cristo fala uniformemente de si mesmo e fala-se dele em uma só pessoa. Então, não há nenhum intercâmbio de eu e tu entre as naturezas divina e humana. Não é como chamamos, como as achamos entre as pessoas da Trindade. Não é isso? Não tem. Jesus, ele não cita a minha natureza de Deus vai fazer isso, a minha natureza agora do homem vai fazer isso. Ele não faz isso, ele fala dele, o próprio Jesus fala dele como uma pessoa. Eu sou, tá certo? Eu sou, Eu e o Pai somos, Então ele não fala acerca da separação da sua natureza humana e divina. Vamos lá. Segundo, os atributos e poderes de ambas as naturezas são aplicados a Cristo. Então, reciprocamente, as obras e dignidades de Cristo são aplicáveis a qualquer das naturezas, de modo inexplicável, irmãos? A não ser com base no princípio de que essas duas naturezas são orgânicas e indissoluvelmente unidas em uma só pessoa, Então, nós temos alguns respaldos bíblicos, como por exemplo Romanos 1:3, 1 Pedro 3:18, também 1 Timóteo 2:5 e Hebreus capítulo 1, versículos de número 2 e 3. Também as constantes representações escriturísticas sobre o valor, o infinito valor da expiação de Cristo
e da união da raça humana com Deus. Então têm sido asseguradas nele, não só, aliás, elas têm sido asseguradas nele e só são inteligíveis quando Cristo é considerado, e não como um homem de Deus, mas como um Deus homem, em quem as duas naturezas são de tal modo unidas que o que cada uma delas faz tem o valor de ambas. Glória a Deus, Também, Jesus uniu sua pessoa às duas naturezas perfeitas. Então, a união de duas naturezas. O pastor Eurico Bergsten, segundo o autor da lição, ele declarou, pela concepção sobrenatural de Maria, Jesus herdou do seu pai a operação do Espírito Santo, a natureza divina com todas as suas características. Então, de Maria ele recebeu a natureza humana. Então, suas naturezas divina e humana se uniram na constituição de sua pessoa de modo perfeito. Então, as duas naturezas não se misturam. Isso é, Jesus não ficou com sua divindade humanizada ou com sua natureza humana divinizada. Não foi isso que aconteceu. Em Caná, quando Jesus transforma água em vinho, a água deixou de ser água e passou a ser integralmente vinho. Agora, quando Jesus se fez homem, ele continuou sendo Deus verdadeiro, mesmo estando sobre a forma de homem verdadeiro. Então, das duas naturezas, em só uma personalidade. Então, nós temos as duas naturezas, elas operavam assim, simultânea e separadamente sua pessoa. Jamais houve qualquer conflito entre as duas naturezas, porque Jesus, como homem, seja nas suas determinações ou autoconsciência, sempre conforme a direção do Espírito Santo, ele sujeitava-se à vontade de Deus de acordo com sua natureza divina. Então, deste modo, Jesus ele possuía duas naturezas em uma só personalidade, quais operavam de modo harmonioso e perfeito, em uma união indissolúvel e eterna. Também, as duas naturezas na declaração do Credo de Calcedônia. Então, diz assim, ensinamos que se deve confessar que nosso Senhor Jesus Cristo é o mesmo e o único Filho, perfeito quanto à divindade e perfeito quanto à humanidade, verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, constando de alma racional e de corpo consubstancial ao Pai, segundo a divindade, e consubstancial a nós, segundo a humanidade, em todas as coisas semelhante a nós, exceto no pecado, gerado segundo a divindade, antes dos séculos pelo Pai, segundo a humanidade, por nós e para nossa salvação, gerado da Virgem Maria. Então, um só e mesmo Cristo, Senhor unigênito, que se deve confessar em duas naturezas, inconfundíveis e imutáveis, inseparáveis e indivisíveis. Então, a distinção de natureza, de modo algum, é anulada pela união, mas, pelo contrário, as suas propriedades de cada natureza permanecem intactas, concorrendo para formar uma só pessoa e substância, não dividido ou separado em duas pessoas, mas um só e mesmo Filho unigênito, Deus Verbo, Jesus Cristo Senhor, conforme os profetas outrora a seu respeito testemunharam. E o mesmo Jesus Cristo ensinou-nos e o credo dos pais transmitiu-nos. Irmãos? Glória a Deus por isso. É para a gente ficar com os pés firmados na rocha mesmo. E aí, para terminar, eu quero falar um pouco do perigo, de algumas heresias na atualidade. Das heresias antigas que se apresentam nos dias de hoje,
não é, com nova roupagem, como é a proposta da lição. Então, primeiro, os monofisistas. Então, quando a doutrina monofisista foi rejeitada, justamente com o nestorianismo, houve reação, não é? Jacó Beradeus, em 578 depois de Cristo, um monge sírio, né, ele liderou um grupo monofisista e preservou a tradição sírio-monofisista, né, conhecida como tradição jacobita. Então, ele e seus seguidores rejeitaram a decisão do concílio de Calcedônia, né? Então, quem são eles hoje? São as igrejas ortodoxas, né, cóptica, armênia, abissínia e jacobistas. Então, é importante conhecer a cristologia dessa tradição e saber como responder seus questionamentos, né? E, sobretudo, conservar a fé no Jesus, o Deus que se fez homem, o Emanuel, que significa Deus conosco, conforme Mateus 1,23. Não é? O Deus que se manifestou em carne, segundo 1 Timóteo, capítulo 3, e versículo de número 16. Também o kenoticismo, não é? O verbo kenoo, que significa esvaziar. Então, a doutrina kenótica, ela afirma que Jesus, enquanto esteve na terra, ele esvaziou a si mesmo dos atributos divinos, tá certo? É assim que afirma essa heresia. Então, são duas linhas principais. O verbo possuía os atributos divinos, mas escolheu não os usar, né? E as prerrogativas da deidade foram usadas, mas na submissão do Pai e na direção do Espírito Santo. Então, nós entendemos que sem atributos divinos, Jesus é menos que Deus, né? Sem atributos divinos, Jesus é menos que Deus. O kenosis, né, é o esvaziamento de Cristo. Então, isso foi uma condição para o seu messianado, né? E por isso ele abriu mão da glória celeste. Então, Jesus revelou sua natureza divina quando ele esteve na terra, né, irmãos? Ele agiu como Deus, porque ele perdoou pecados, ele recebeu adoração, então ele repreendeu a fúria do mar. Somente Deus tem poder sobre essas coisas. Então é heresia afirmar que Jesus abriu mão de ser Deus para vir ao mundo, né? É uma heresia e é uma explicação quase que inaceitável, inadmissível. Mas é uma coisa assim que a gente duvida como alguém pode acreditar numa questão como essa. Também a mariolatria, né? O catolicismo romano, ele adotou o termo mãe de Deus, né, de Cirilo, ou seja, é um pensamento antibíblico, né, que se desenvolveu numa teologia que permanece até hoje por conta da sua popularidade. E você vai ver que por causa desse termo, muitas pessoas se distanciam consideravelmente do evangelho genuíno, né? Então, com isso, aprendemos que parece certo, né? E a escolha popular nem sempre representa a verdade, né, irmão? Isso aí é um cuidado que a gente precisa ter. Uma vez dando aula no curso de teologia, eu disse todas as vezes que o povo escolheu a democracia na Bíblia Sagrada, eles se deram muito mal pela escolha, tá certo? Quando eles abriram mão de ouvir Deus e foram ouvir o que a maioria, a massa falava, eles se deram muito mal. Então, o que nós temos nessa lição? Uma excelente lição, né? Então, o concílio da Calcedônia, 451, reafirma os dois concílios anteriores, o de Nicéia, em 325, e o de Constantinopla, em 381, ratificando os credos produzidos por esses conclaves gerais, e estabeleceu definitivamente as duas naturezas de Cristo. Então, a melhor maneira de se proteger dessas e de outras heresias é conhecer bem o que acreditamos, né? Os ensinos oficiais de nossa igreja e seus respectivos fundamentos bíblicos, não é? Para a gente não falar da gente mesmo, falar
com base na Bíblia Sagrada, com os pés no chão. Então isso serve como nosso referencial quando nos deparamos com doutrinas que são inadequadas. A doutrina das duas naturezas de Cristo é um dos pilares da cristologia. E você observa que se ela não tivesse existido, se ela não tivesse sido discutida, cuidada, tratada no primeiro século do cristianismo, você observa em que a gente acreditava hoje em dia, né? Então Cristo é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Ele possui duas naturezas distintas, divina e humana, unidas em uma única pessoa, sem mistura, confusão, separação ou divisão. Então essa compreensão ela é essencial para a teologia cristã, porque ela garante que Jesus pudesse tanto representar plenamente a humanidade, né, como verdadeiramente homem, e também salvá-la eficazmente, né, como verdadeiro Deus. Glória a Deus, irmãos, glória a Deus. Mais uma lição extremamente importante a todos nós. Parece algo muito teológico, mas não é. É algo bíblico que nós devemos ter na ponta da língua, que nós devemos ter em nossa mente muito clara, para a gente não ser enganado acerca de coisas de Cristo, coisas acerca de Cristo. E aí eu quero só frisar para os irmãos o seguinte, que a Bíblia diz que muitos pecam por não conhecerem as Sagradas Escrituras. Então aí está um exemplo de que as Sagradas Escrituras devem ser levadas muito a sério, né, quando o assunto é principalmente a Trindade Santa, as três pessoas da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Glória a Deus por tudo. Que Deus nos abençoe. Eu desejo uma excelente aula a todos. Aos professores eu continuo dizendo, entre em contato com seus alunos, busque seus alunos, procure saber onde eles estão, tá certo? Se algum tiver faltando, procure saber se ele está com algum problema. Às vezes é problema que a gente pode resolver. Por exemplo, não vou para a escola dominical por causa do meu filho, mas criatura tem classe para o seu filho na escola dominical, né, irmãos? Então são coisas que a gente pode resolver com simplicidade, às vezes não. Às vezes a gente precisa orar para Deus resolver. Mas busque seus alunos, seja amigo deles, procure entendê-los, e se Jesus não voltar, a próxima semana eu estarei aqui comentando a lição de número 8. Paz do Senhor, queridos, um forte abraço a todos.